Já falamos dos novos quads da Oceane, mas hoje é a vez dos sextetos. Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Estou aqui hoje com as outras paletas da segunda parte da linha Edition da Oceane. Nessa segunda parte foram lançadas novas 5 paletas de sombras. Eu já resenhei os 3 quads que vocês pediram para resenhar aqui primeiro. E hoje, como eu falei, é a vez dos sextetos de sombra, que são essas paletas um pouquinho maiores, mas que mesmo sendo um pouquinho maiores, elas têm praticamente a mesma proposta do que os quads, mesmo elas sendo diferentes um pouquinho em tamanho. Os quads têm aquela proposta de ser um produto bem prático mesmo, para quem não gosta de usar muita sombra ou para quem não gosta de ter muita opção de sombra porque acaba não usando tantas cores assim. Aquelas paletas Pocket de 9 cores, por exemplo, elas são bem pequenininhas, mas tem muita cor de sombra. Tem gente que não gosta ou não usa, acaba perdendo dinheiro por isso, né? Porque a sombra fica ali parada sem usar. Então esses quartetos têm essa ideia de você fazer melhor uso de todas as sombras. E essas paletas de 6 cores também tem essa mesma proposta, apesar dela ser um pouquinho maior e ter 2 cores a mais. Pode ser que apenas 4 sombras para algumas pessoas sejam muito pouco. E aí tem as opções de 6 sombras, que é para ser prática assim também, só que com um pouquinho mais de opção. Tem aí para todo mundo. Essa questão fica perceptível também na escolha das cores. No geral, essas 5 novas paletas que foram lançadas têm esse balanço de tons quentes e tons frios. Não são apenas 5 novas paletas de sombras apenas de tons quentes, porque quando novas paletas de sombras são lançadas, geralmente são de tons quentes. Quem tem o subtom frio fica desfalcado, fica meio que sem opção. Não que a pessoa de subtom frio não possa usar tons quentes, até pode, mas tem gente que não gosta, tem gente que não quer, tem gente que quer ter a opção de tons frios também. A Oceane, no geral, inclusive, é bem balanceada nesse sentido. Eles têm paletas de tons frios, paletas de tons quentes, paletas aí um pouquinho misturadas, então mais uma vez eu acredito que eles acertaram nesse quesito. A mesma coisa com os quads, porque os quads têm apenas uma opção de tons quentes, então achei bem legal que a galera do subtom frio tá com mais opções, que inclusive, já começando aqui falando sobre a paleta de tons frios, que é a Glorious, são tons de malva, que também, né, geralmente quando as paletas de tons frios são lançadas, são aqueles tons acinzentados, sempre pro cinza, prata e tal, como se não houvesse outras opções de cores com subtom frio, né? E aí aqui tem uma opção que foge do acinzentado, é mais pro rosinha. Essa paleta em questão tem 3 texturas diferentes, as sombras mates, 2 sombras cintilantes e essa sombra aqui que tem acabamento wet. Vou deixar os swatches das cores da paleta passando aí na tela para vocês verem. E essa é a paleta Classic, que como o nome já diz, são tons clássicos, tons de marrom, é uma paleta bem básica. E que ao meu ver, ela também, ela tá ali mais pro quente em comparação com a outra, só que não necessariamente ela tem tons só quentes, né? Tem uns tons aqui que são mais neutros, tem um tom aqui que é até mais frio. Então mesmo sendo uma paleta de marrons, eu acredito que ela também tá bem equilibrada. Essa aqui, por sua vez, tem apenas 2 texturas de sombras, as sombras mates e as outras 3 sombras cintilantes. A marca oficialmente não faz distinção dessa sombra aqui, de que ela é de uma textura diferente, mas no uso você percebe que esse cintilante aqui é diferente desse. Não chega a ser um acabamento wet como o da outra paleta, mas ele brilha mais do que essas 2 aqui. E também vou deixar na tela os swatches para vocês verem as cores da paleta. Antes de começar a aplicação nos olhos, se você nunca assistiu uma resenha minha de paleta de sombra, saiba que eu analiso sempre 5 critérios, independente de marca ou preço, que são sombra mate que faz sobreposição, ou seja, sombra mate que adere uma por cima da outra, sombra mate que não mancha, sombra mate que não some quando esfuma, e sombra cintilante que eu consigo aplicar com pincel de cerdas. Isso é porque eu não tenho precisão com os dedos, caso eu queira fazer algum detalhe, cobrir a pálpebra, uma parte bem pequena da pálpebra, com a ponta dos dedos eu não consigo. A cada critério não cumprido em apenas uma sombra da paleta inteira, a paleta inteira perde um ponto. Afinal, a gente compra a paleta para usar ela em conjunto, não apenas para algumas sombras funcionarem bem. E de 0 a 10, a nota mínima sempre vai ser 5. Isso porque se eu falo em resenha que alguma paleta teve nota 0 por não ter atendido algum critério, as pessoas automaticamente acham que eu estou dizendo que a paleta é inútil, quando na verdade eu só estou deixando claro quais são os critérios que eu considero importantes numa sombra, e outra pessoa que usar
tem seus próprios critérios que consideram importantes e a paleta pode ter um uso totalmente diferente e um desempenho totalmente diferente. Ressalto que esses critérios são um guia para você saber o que esperar quando tiver com a paleta em mãos para usar. Vou começar com essa paleta aqui, que essa sombra é a que mais chama atenção, uma das sombras mais bonitas da Oceane dos últimos tempos, né? Vou começar com essa cor aqui. 90% das vezes eu começo da sombra mais clara, e essa é a sombra mais clara da paleta. Eu gosto de ir intensificando aos poucos, então eu vou colocando sombra mais escura por cima, conforme eu acho necessário. Por isso que eu considero a sobreposição bem importante. Então eu tô depositando aqui primeiro no canto externo, depois que eu pigmentei, aí sim eu levo pra esfumar. As sombras mates dessa paleta aqui são tipo uma nuvem, elas esfumam muito fácil. Assim como nos quads, que esfumam muito fácil também as sombras mates. Eu não sei dizer se a fórmula dessas sombras mates aqui são diferentes da fórmula das sombras mates da paleta 24 cores, por exemplo. 24 e 24.1, também da mesma marca, mas eu achei que essas aqui estão mais macias e mais fáceis de esfumar. Você sente a maciez da sombra ao esfumar. Ó, sem trabalho nenhum, muito fácil de esfumar. E aí tem uma outra sombra que é essa daqui, que ela parece ser um pouquinho mais escura, tá vendo? Só que ela, quando aplicada no olho, uma por cima da outra, não dá tanta diferença assim, tá vendo? Eu tô aplicando aqui, fica um pouquinho mais intenso, dá pra ver que eu apliquei uma segunda cor de sombra, mas a cor não é tão diferente assim. Então, é bom deixar essa expectativa alinhada também, porque pode ser que você compre achando que as cores vão ser super diferentes, quando na verdade elas são cores assim, meio que como se você usasse juntas pra fazer transição. Isso daqui, pra quem tem muita paleta de sombras, pode ficar redundante, porque as cores vão ser muito parecidas, mas pra quem é iniciante em automaquiagem, é ótimo pra fazer transição, porque às vezes a pessoa não tá ali acostumada a dosar o esfumado e usar a mesma cor de sombra para criar duas intensidades diferentes. Como eu disse, para iniciantes, essas duas sombras que são próximas para criar a transição vai acabar sendo mais vantajoso. Essa sombra aqui, que tem acabamento wet, eu vou aplicar primeiro com o pincel, para vocês verem como que é a aplicação dela feita com o pincel. Essa sombra aqui é tipo aquela sombra roxinha do quarteto, roxinho, que é uma sombra que eu até consigo fazer a aplicação com o pincel. Vocês conseguem ver umas partículas de brilho vindo? Conforme eu for pegando mais, eu consigo construir a cor dessa sombra, porém, tá vendo? Só que se eu pego essa sombra com o dedo, a beleza da sombra vem 100%. Eu não consigo esse efeito aqui com o pincel, por mais que eu aplique e crie camadas. Para quem gosta do efeito com o pincel, ótimo. Para quem quer 100% dessa entrega de brilho aqui e acabamento wet, acabamento molhado, somente com o dedo mesmo. Vou reaplicar um pouquinho da sombra mate aqui. Mas então, naquele caso da pessoa estar fazendo detalhes muito pequenininhos que exigem um pincel de precisão na pálpebra, não vai ser esse efeito aqui que você vai conseguir com o pincel, tá? De novo, questão de alinhar as expectativas. Já cintilantes tradicionais, eu já consigo aplicar com o pincel, já consigo 100% do efeito da sombra já com o pincel. Eu vou aplicar aqui embaixo, bem rente aos cílios. Geralmente é muito difícil de fazer esse tipo de aplicação aqui com sombra cintilante bem rente aos cílios. Quem tem unha grande, por exemplo, não consegue. Quem tem a ponta do dedo muito grande, por exemplo, não consegue. Até consegue aplicar, mas às vezes a pessoa não quer uma aplicação muito grande, porque o dedo ocupa uma parte muito grande, né? E com o pincel pequenininho é melhor. Eu vou aplicar um pouco aqui em cima também. Imagina que a pessoa quer fazer um detalhe. Então, com o pincel menor, é possível de fazer. Vou inclusive usar um pincel chanfrado, olha só. Não consigo fazer isso com a pontinha do dedo. E a fórmula dessa sombra permite que eu use ela com o pincel. Vou voltar com essa sombra mate,
pra esfumar um pouquinho aqui embaixo, só pra dar um acabamento. E claro, né, não podia deixar de dizer que essa sombra aqui, que de novo, as duas não são nada semelhantes em fórmula, mas elas são parecidinhas em cor, o brilho delas uma lembra a outra, só que, de novo, a da Patty é aquela fórmula Astro, que são partículas de brilho maiores com fundo de cor translúcido, enquanto a da Oceane tem fundo de cor. Tem gente que vai achar que isso aqui é melhor, o que é mais pigmentado, só que são sombras totalmente diferentes, gente. Essa tem fundo de cor, essa daqui não tem. Mas elas têm uma cor bem parecidinha. Imagina que você está reproduzindo um tutorial que a pessoa usou a paleta da Patty. E aí você tem essa e você pode usar essa sombra. Eu mesma já tive essa paleta, ela não é minha, ela é emprestada. E na época eu disse que se eu fosse recomprar essa paleta seria por conta desses dois tons, que são o que mais me chamou a atenção nessa Mothership em específico. Hoje eu já sinto que eu não preciso porque eu tenho o Quad e essa paleta com essa sombra aqui, que são parecidas com o efeito dessas duas sombras aqui. Então se eu fosse recomprar uma Mothership pra mim, eu já ficaria livre pra escolher uma outra Mothership com outra história de cores, com cores diferentes. Indo agora pro outro olho, eu vou começar de novo pela sombra mais clara, essa daqui. Pigmento primeiro, depois eu esfumo. E novamente vocês podem ver como ela esfuma fácil. A sombra basicamente se esfuma sozinha. Vou de novo aplicar essa sombra aqui por cima para intensificar um pouquinho a cor. Tá vendo que é bem parecida, como eu tinha dito? Mas olha aqui o que eu queria dizer que eu não falei nesse olho. O quanto é fácil dela aderir por cima de uma sombra já aplicada. Porque quando eu aplico uma sombra primeiro, não tem mais o grudinho do corretivo para ajudar a sombra a aderir, né? E se você gosta de começar da sombra mais clara para mais escura como eu, é sempre bom ir colocando as sombras por cima. Começar da mais clara e colocando as mais escuras. E funciona. Aí agora eu vou ser uma cretina e colocar mais uma sombra por cima, que é a mais escura. Porque tem sombra que eu não consigo aplicar nem a segunda sombra por cima, quem dirá uma terceira. E olha só essa daqui, eu já consegui escurecer mais ainda. E a sombra tá aqui, aplicando tranquilamente, esfumando bem, esfumando fácil e sem manchar. Vou só pegar aqui o outro pincel maior pra arrumar essa transição aqui. Foi por isso que eu achei as mates dessa paleta melhores do que as mates da 24 cores, por exemplo. Eu não consigo fazer uma sobreposição sem as sombras mancharem com aquela paleta. Com essa daqui eu consigo. Vou aplicar aqui essa sombra cintilante, agora no espaço maior da pálpebra. Como ela tem essa textura mais pro metalizado, é uma sombra que eu já sei, já tem cara, ó, de que vai funcionar com o pincel. Ela se solta pro pincel diferente do jeito que essa sombra wet se solta. E eu consigo 100% da beleza da sombra, do efeito real da sombra, já com o pincel. Se eu pego a sombra com o dedo e aplico, tá vendo que não faz diferença? Porque eu já consegui o efeito dela com o pincel. Venho agora pra essa mais clara, também com o pincel. E a mesma coisa, ela tem um efeitozinho mais metalizado e ela aplica com o pincel. Vou pegar mais aqui pra aplicar aqui. E vou aplicar com o dedo, ó, sombra. E também fica praticamente a mesma coisa. Vou só voltar um pouquinho com a sombra vermelha e esfumar as duas cores. Já na parte de baixo eu vou aplicar a sombra mais clara. A mais clara primeiro. E vou direto para a sombra mais escura por cima. Bem dentro da primeira sombra aplicada. Também funciona. E aqui, vamos supor que eu quisesse fazer um detalhe com a sombra wet. Ela não teria aderência para ficar aqui em cima dessa sombra cintilante que eu já apliquei. Isso com pincel, tá, gente? Se for com o dedo e eu aplicar aqui, vai funcionar, porque é uma sombra que entrega melhor com o dedo. Ficaram assim os dois olhos finalizados e
A nota dessa paleta é 9, critério a critério, eu tive que tirar um ponto por conta dessa sombra cintilante. Essas duas aqui eu consigo 100% do efeito e da beleza da sombra somente aplicadas com o pincel. Se eu aplico com o dedo não faz diferença. Se eu aplico essa aqui com o pincel, eu até consigo uns brilhinhos, consigo um efeito. Quem gostar desse efeito, ok, mas o efeito 100% da sombra, real da sombra, aquele acabamento wet, eu só consigo aplicado com o dedo. Critério a critério, eu tive que tirar esse ponto, mas não deixa de ser uma paleta ótima. Tem mates que esfumam super bem, não mancham na hora de esfumar, nem na hora de fazer sobreposição, não somem, tem aderência e não desbotam, como vocês podem ver também. Começando agora a aplicação dos tons marrons, da paleta marrom, eu vou começar pela mais clara também. Vou aplicar da mesma forma, pigmentando primeiro. Lembrando que esse é aquele tom mais neutrinho, ele é quase frio. Dependendo do tom de pele que ele for aplicado, ele vai puxar mais pro frio, ou pode não ficar tão frio assim, pode ficar um tom mais quente. Porque lembra, né, gente? Quando a gente aplica uma coisa com cor na nossa pele, ela se soma com o tom que a gente já tem no rosto. A gente não tem uma pele transparente para aparecer a cor pura. De uma certa forma, as cores se somam. Sabe quando você compra um contorno, que no pan ele é super acinzentado, mas quando você aplica no seu tom de pele, ele fica meio alaranjado? Isso acontece porque ele se soma com o tom da sua pele e aí não fica frio o suficiente. E às vezes, em outro tom de pele diferente, ele fica frio, assim como a cor que você tá vendo ali no pan. A mesma coisa pode acontecer com essa sombra. Ela pode ficar com uma impressão mais quente em alguns tons de pele. Não é um defeito, só estou dizendo que isso pode acontecer. Então é bom ficar ciente. Se você tem esse receio em relação a essa cor específica da paleta, tenta testar primeiro antes de comprar, para saber se é o que você está esperando. E enquanto eu falava, eu esfumei a sombra de novo, esfuma fácil, assim como a paleta anterior. Ela não é uma sombra tão clara como vocês podem ver, ela fica um pouquinho mais escura, ela é bem pigmentada. É que olhando na paleta a gente tem a impressão que ela vai ficar bem mais clara do que ela realmente fica. Vou agora aplicar esse tom da paleta, que é mais quente do que esse primeiro, mas é para construir aquela sobreposição igual eu fiz nesse olho aqui. Então eu vou aplicar aqui em cima da sombra, da primeira sombra que eu já apliquei, pigmento primeiro. Eu sempre deposito a sombra primeiro e aí depois eu vou esfumando. E aí de novo, vocês podem ver que eu consigo esfumar, ela não mancha. Ela não vai sumindo conforme eu vou esfumando. Só que ela não fica com a cor que a gente tá vendo ali no pan, que é uma cor mais quente do que a primeira que eu apliquei. Eu consigo escurecer, mas ela não fica tão quente. Quando eu aplico ela sozinha, ela também não fica tão quente assim, pelo menos no meu tom de pele, tá? Vou aplicar ela sozinha desse lado pra vocês verem a cor que fica. Peguei um pincel limpo e, ó, vou depositar primeiro, como eu sempre faço. E aí, depois que eu depositei a cor, eu vou esfumando. Tá vendo? Que não fica tão quente assim. No meu tom de pele ela puxa mais pro neutrinho. Tá vendo que não dá tanta diferença? Aqui ela já não ficou tão quente assim, somada com a outra sombra que eu tinha aplicado antes. E sozinha ela também não fica tão quente assim. Parece que eu apliquei essa sombra, né? E não essa. Então, de novo, questão de alinhar as expectativas. Se pra vocês pode ser um problema, já fica aí sabendo, tenta ver outras resenhas pra ver como que a cor vai ficar em outros tons de pele, diferentes do meu, pra vocês terem certeza antes de comprar. E aí agora eu vou aplicar a sombra mais escura por cima dessas duas, como eu fiz com aquele outro olho, na outra paleta. E com essa paleta aqui, quando eu aplico uma terceira sombra por cima de duas já aplicadas, essa sombra mais escura, ela pode dar uma manchadinha. Agora, quando eu venho com essa sombra mate mais escura por cima de uma primeira, de apenas uma sombra já aplicada, ela tende a não manchar. Então, assim, ela faz a sobreposição, mas se você forçar muito, colocar por cima já de mais uma sombra ainda, não vai dar muito certo. Tá visível aí pra vocês que essa cor aqui tá mais uniforme do que aqui, que tem essa partezinha aqui que abriu um buraco? Uma manchinha, né? Ó, se eu reaplicar,
continua uma parte mais clara, que tá manchadinho. O melhor mesmo a se fazer é aplicar somente duas. De novo, um detalhe que é interessante você ficar ciente, né? Porque essa paleta aqui, eu tenho pra mim que as pessoas que têm, assim, interesse por ela, não são pessoas que vão ficar usando 1000 sombras uma por cima da outra. No máximo, você vai usar uma, duas sombras mates e as sombras cintilantes, porque ela é bem básica. Por mais que você consiga fazer coisas mais elaboradas com ela. Mas tem essa coisa, se você for tentar, né, aplicar essa, depois essa, pode dar uma manchadinha. Aí agora a gente vai para sombras cintilantes. Eu vou aplicar essa daqui. Vou aplicar aqui, ó, em cima. Também é aquela sombra cintilante que vai mais pro metalizado, que ela não tem partículas de brilho grande e que eu consigo aplicar e o efeito, eu consigo o efeito dela 100% com o pincel. Se eu pegar com o dedo, não faz tanta diferença assim no efeito, tá vendo? Continua brilhando a mesma coisa. Então eu consigo aplicar 100% com o pincel. Eu invadi um pouco do espaço que eu ia aplicar outra sombra, mas sem problema. Que eu quero aplicar essa sombra aqui, que lembra que eu falei que ela tem uma textura diferente? Por mais que a marca não diga que ela tem uma textura diferente, ela brilha diferente sim. Ela tem mais textura do que essa primeira sombra cintilante. Ó, eu vou aplicar ela aqui pra vocês verem. Eu acho que no swatch ficou bem visível isso, que ela tem um brilho a mais. Eu acho que deve estar visível aí pra vocês também. Arrumar aqui um pouquinho, esfumar. Não tá um olho muito bonito, mas é mais pra vocês verem a aplicação das sombras, tá? Que é o importante aqui. Vocês estão vendo que essa daqui tem umas partículas de brilho a mais que essa daqui não tem? Aí ela acaba ficando com uma texturazinha diferente. Aí se eu pego pra aplicar com o dedo, apliquei com o dedo, tá vendo que não muda? Eu já consegui o efeito da sombra com o pincel. Por mais que ela tenha um brilho a mais, eu consigo 100% do efeito da sombra já aplicado com o pincel. Vou dar uma esfumada aqui. Eu vou aplicar ela aqui embaixo. E com o pincel pequenininho, a marrom mais escura. E nesse olho, a última cintilante que faltava, vocês verem, essa daqui. Assim como essa cintilante mais clara, é um cintilante daqueles metalizados que eu consigo 100% do efeito da beleza da sombra apenas com o pincel. Eu venho direto com a sombra mais escura para esfumar aqui. Aí, antes que eu me esqueça, essa sombra aplicada com o dedo. Para vocês verem que fica o mesmo efeito quando eu apliquei com o pincel. Não tem diferença do efeito dela aplicando com o dedo ou com o pincel. Vou sempre chegar nesse resultado aqui. E a sombra mais clara aqui no cantinho, só para finalizar. Finalizei os olhos novamente. Esse daqui tá dando uma lacrimejadinha, ignorem, é porque eu já tirei maquiagem hoje várias vezes. Mas vamos falar da nota final da paleta, que também é 9. Dessa vez não é com as sombras cintilantes, foi por conta do critério de manchar. E que assim, gente, se eu tivesse usando essa paleta sozinha, se eu nunca tivesse testado essa daqui, eu nem ia tirar esse ponto, eu acho. Porque não é uma sombra manchenta, não é aquela sombra que é difícil de usar porque ela só fica manchada. Você consegue usar, você consegue fazer a sobreposição por cima de outra sombra já aplicada, mas em comparação a essa, que eu consegui aplicar 3 sombras mates, uma em cima da outra sem manchar, essa daqui, essa sombra escura, se eu aplicar fazer a mesma coisa, ela dá uma manchadinha. Então, por isso, em comparação a outra, que eu achei que teve aí um nível aí acima, eu tirei esse pontinho, mas não deixa de ser uma paleta ótima também com mates que funcionam bem. Ou seria o caso de fazer a construção do esfumado ao contrário, começar com a mais escura, vir para essa e depois esfumar com a mais clara. Vai depender de quem usa e da técnica que utiliza. No geral, então, falando aqui de gosto pessoal, a minha preferida é essa, porque eu acho que ela agrega mais com as outras paletas que eu já tenho, né? Eu já tenho outras paletas de tons de marrom, então eu acabei escolhendo essa daqui como minha favorita entre as duas. Mas eu acho que essa daqui, gente, é super interessante pra quem tá
começando como maquiador, tá começando a comprar os produtos pro kit profissional e precisa de uma paleta de sombras boa, que não dê trabalho para usar. E atendimento social é isso aqui, ó. As clientes, a maioria, 90%, pedem esses tons aqui. Então com isso daqui já dá para começar até conseguir comprar outras paletas com outras cores. E para uso pessoal, para complementar outras paletas, outras possíveis paletas coloridas. Ou então para quem comprou os quads, mas não tem tanta opção de marrom ali nos quads, e essa daqui pode complementar. Lembrando que é uma paleta de tons de marrom, tá, gente? Se você já tem uma paleta com tons de marrom, não tem por que você se desesperar para ter essa daqui. A não ser que a sua já esteja acabando, caiu no chão e quebrou, alguma coisa nesse sentido, né? Pra você ir lá e comprar uma outra paleta de tons de marrom. Enfim, avaliando aí a sua necessidade, é uma ótima paleta de tons de marrom. Eu acho que eu falei tudo, acredito que eu falei tudo que eu precisava sobre essas sombras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado de alguma forma a sanar alguma dúvida. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!